eu preciso da autorização de vocês para gravarem a nossa banca de hoje e ser divulgada depois no YouTube. Mas os membros da banca têm que autorizar. A Vocês gente autorizam? autoriza. Eu autorizo. Bom, dando início, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da professora Thelma, minha querida ex-aluna, uma das melhores alunas que eu tive nessa Unicamp, sem dúvida nenhuma. Queria agradecer a presença da professora doutora Jussara Tortella. E, em seguida, passaremos à primeira fase da defesa, né? Uma defesa de dissertação de mestrado, sobre o tema da ação à reflexão, solicitação do meio e a construção das estruturas lógico-matemáticas de crianças com dificuldade de aprendizagem. Coincidentemente, a minha dissertação de mestrado também foi sobre dificuldades de aprendizagem, Leonardo. Não sei se eu já comentei isso com você. Hoje, já sim. Já, né? Então, hoje nós vamos ver, em primeiro momento, uma exposição do Leonardo. Ele vai ter, acho que meia hora, tá bom, né? Para a exposição. E, em seguida, a gente passa para a fase de arguição. Tudo bem? Posso passar a palavra para você? Pode sim, professor. Então, está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, professores. Boa tarde a todos os demais que assistem essa transmissão pública de defesa de mestrado. Gostaria de introduzir a apresentação desse trabalho a partir do seu alicerce. É mais do que um princípio, um valor. A gratidão, ela é certamente uma dádiva característica aos seres humanos para nos inscrever e subscrever uma essência à vida. Eu não poderia deixar de iniciar a minha fala de outra maneira, pois eu preciso agradecer e terei pouco tempo para isso. A professora Orly, os meus mais absolutos agradecimentos. A natureza poética não seria suficiente para fornecer palavras ou expressões que contemplassem este momento. Sim, minha grande mãe, ao seu menino das letras faltou palavras para agradecer pelos tantos conhecimentos e oportunidades. Professor Valério, sem você todo esse projeto não seria possível. Você me acolheu e me estruturou como pessoa. No psicodrama, descobri quem sou e me empoderei. Hoje, os medos, professor, são inferiores aos objetivos. Agradeço, agora é um momento mais oportuno de expressar essa gratidão. Uma vez a professora Thelma Vinha me disse que eu era um menino muitas vezes mais generoso do que justo nos meus agradecimentos. Eu aprendi e continuo aprendendo. Contudo, eu pergunto, teria uma outra maneira de me expressar melhor diante das contribuições das professoras Jussara e da professora Thelma em relação ao meu trabalho? Certamente eu acredito que não, e vocês sabem por quê. Eu comecei o mestrado com uma orientadora e eu terminei com a colaboração de todos vocês em relação ao meu trabalho. A gratidão neste momento também recai sobre a minha família, o alicerce mais essencial, aos meus amigos e aos pesquisadores do Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, onde estabelecemos tantos diálogos. Por fim, como se trata de uma investigação, eu não poderia deixar de destacar aqueles que, na verdade, foram os protagonistas desse processo, pois são os sujeitos que constroem o seu conhecimento pela ação. Portanto, obrigado aos meus meninos e às minhas meninas que participaram dessa pesquisa. Adianto, professores, que reconheço antecipadamente alguns desvios, pois a versão que entreguei a vocês para a defesa, mesmo após intensa revisão da professora Orly, minha e de outros revisores, não se esgotaram essas imprecisões. Algumas já foram identificadas no corpo do texto e outras nas referências bibliográficas. Por essa mesma razão, também estamos aqui hoje, para aprender, e isso significa ação, reflexão e tomada de consciência. A partir de agora,
eu gostaria de apresentar a vocês brevemente os progressos dessa trajetória de pesquisa de profundo empenho e dedicação. Não pretendo me alongar durante todos esses 30 minutos, até pelo fato de já ter entregue aos professores antecipadamente o texto para que ele pudesse ser analisado, mas em respeito aos meus colegas, eu gostaria de compartilhar os resultados da minha pesquisa. Bom, como o professor Valério apresentou para vocês de início, o meu trabalho é intitulado Da Ação à Reflexão, a Solicitação do Meio e a Construção das Estruturas Lógico-Matemáticas de Crianças com Dificuldades de Aprendizagem. Eu sou o aluno Leonardo e fui orientado pela professora doutora Orlizo Cato Mantovani de Assis e pelo professor doutor Valério José Arantes. Trata-se de um mestrado em educação na área de concentração, psicologia e educação. Inúmeras crianças e adolescentes, sob os mais diversos diagnósticos e medicações, são encaminhados por educadores, psiquiatras e psicólogos para o atendimento psicopedagógico diariamente. Pesquisas recentes têm evidenciado que a utilização cada vez mais frequente de medicamentos por crianças que possuem dificuldades de aprender conteúdos ensinados na escola. No Brasil, por exemplo, a comercialização da substância cloridrato de metilfenidato na modalidade farmacológica cresceu 224% nos últimos anos. E segundo investigações científicas, o uso descontrolado dessas anfetaminas tem se tornado uma grande preocupação, pois pode levar a um desequilíbrio neurológico. De acordo com os pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autores do trabalho A Ritalina no Brasil, Produções, Discursos e Práticas, entre os anos de 1999 e 2009, o consumo da substância cloridrato de metilfenidato cresceu 775% no país. Bom, essa realidade ela implica em entender um pouco o fenômeno que nós estamos discutindo aqui. Por quê? De acordo com o estudo Ritalina, uma droga que ameaça a inteligência dos pesquisadores da Universidade de Brasília, tais compostos são fármacos estimulantes do sistema nervoso central. E o mecanismo de ação desses medicamentos consiste na inibição da recepção da dopamina e noradrenalina, neurotransmissores capazes de transitar informações entre as células. Isso significa que desencadeia efeitos colaterais, como nervosismo e insônia, e seu uso prolongado pode levar o usuário a ter alucinações e dependência do fármaco. Os autores ainda concluem que, em longo prazo, o uso contínuo pode ocasionar sérios riscos ao cérebro. Essa realidade também foi constatada nas nossas pesquisas no Núcleo de Investigação Psicopedagógica dos Problemas de Aprendizagem e Desenvolvimento, o NIPAD do LPG, da Faculdade de Educação da Unicamp. Em 2017, das 6 crianças com idades entre 7 e 9 anos, atendido durante o referido ano, 50% delas apresentavam diagnósticos de TDAH elaborado por profissionais habilitados pelo Conselho Federal de Medicina. Ao mesmo tempo, cerca de 84% desses estudantes faziam uso de algum tipo de medicação regularmente, composta pela substância química cloridrato de metilfenidato, a qual fora prescrita por algum profissional de saúde adequadamente credenciado pelos conselhos reguladores. Vejam, o atendimento psicopedagógico, nesses casos, eles são secundários. Primeiro fizeram uma intervenção farmacológica para depois se preocuparem com esse outro modelo de intervenção que nós descrevemos aqui. A teoria do epistemólogo suíço Jean Piaget,
o qual comprovou em suas pesquisas que desde a ação mais simples até a mais sofisticada, a aquisição do conhecimento está invariavelmente ligada às ações que o sujeito realiza sobre o objeto, aquele que se pretende conhecer. A presente investigação objetivou essencialmente avaliar os efeitos de uma intervenção psicopedagógica no desenvolvimento das estruturas operatórias e das noções de multiplicação e múltiplo comum em crianças que apresentam desempenho insuficiente na aprendizagem de conteúdos escolares. Com essa pesquisa, pretendemos contribuir, assim, para a explicação dos processos cognitivos de construção da inteligência. A primeira etapa da investigação constituiu em avaliar, por meio de 3 conjuntos de instrumentos, quais as estruturas cognitivas que os sujeitos possuem, bem como se apresentam no comportamento as noções de multiplicação e de múltiplo comum. Para isso, no pré-teste, foram utilizadas as provas piagetianas de diagnóstico do comportamento operatório, a prova da noção de multiplicação e a prova da noção de múltiplo comum, correspondente à abstração reflexiva das relações lógico-aritméticas ou algébricas. Para isso, nós estabelecemos uma amostra composta por 6 estudantes de ambos os sexos com idades entre 7 e 11 anos, que estudam entre o 3º e o 6º ano do ensino fundamental. Então, a distribuição da nossa amostra se dá dessa maneira. Nós tínhamos 2 estudantes com 7 anos, 2 com 8, 1 com 9 e 1 com 11. Em relação ao gênero, nós tínhamos 3 meninas e 3 meninos, sendo que 2 meninas faziam uso de medicamento e 1 menino também. E outros 3 não, 2 meninos e 1 menina. Os procedimentos e as etapas. Foram desenvolvidas 3 etapas ao longo desse processo de investigação, embora integradas entre si e também complementares. Primeiro foi feita uma avaliação diagnóstica inicial, denominada pré-teste. Depois, o desenvolvimento de um programa, de uma intervenção psicopedagógica e, por fim, uma nova avaliação diagnóstica, intitulada como pós-teste. A intervenção foi realizada individualmente entre os meses de agosto de 2018 e agosto de 2019. Foram totalizadas 40 semanas de intervenção, com sessões que duravam entre 50 minutos e 1 hora. O que fazíamos nessa intervenção? Nós utilizávamos 3 conjuntos de instrumentos. O primeiro são jogos e atividades destinados à construção das estruturas lógicas elementares, as conservações, a classificação e a seriação operatórias. Depois, jogos e atividades destinados à construção da noção de multiplicação e jogos e atividades destinados à construção da noção de múltiplo comum. Quais os resultados nós encontramos nessa pesquisa? Aqui está a sistematização, na verdade, uma comparação entre o que foi encontrado no pré-teste e o que foi encontrado no pós-teste após essas 40 semanas de intervenção. Quando nós nos deparamos com o resultado do pré-teste, nós levamos realmente um susto no início da pesquisa, porque nós não esperávamos que nós tínhamos crianças com 9, 11 anos e que ainda não tinham todas as estruturas elementares construídas. Por isso, a partir desse pré-teste, nós selecionamos esses instrumentos para a intervenção. Após a intervenção, o resultado foi bastante satisfatório. Nós conseguimos
com que praticamente a maior parte dos estudantes construíssem essas estruturas lógicas elementares, sendo que 2 deles ainda apresentavam algumas características finais dessa etapa e 3 deles já apresentavam características da etapa subsequente, do estágio subsequente. Nós percebemos, através das explicações, através das condutas dos sujeitos nas avaliações diagnósticas, que eles poderiam ser avaliados no período operatório formal. Bom, sobre a noção de multiplicação, o mesmo aconteceu. Após a etapa de intervenção, foram significativas as mudanças qualitativas na construção dessa noção. Nós tínhamos indivíduos que executavam as multiplicações por intuição. E mais tarde, nós percebemos, através desse diagnóstico, que se dava uma construção muito mais elaborada desse processo e que ele não se apoiava mais nas relações aditivas, por exemplo, ou na utilização como eu posso dizer, de elementos transitórios, como contar nos dedos, como precisar de algum recurso concreto para chegar num determinado resultado. O mesmo aconteceu na questão da construção da noção de múltiplo comum. Nós podemos dizer que a maior parte dos nossos alunos faziam apenas abstrações empíricas. Eles estavam diretamente ligados ao objeto. Mais tarde, nós percebemos que, antes mesmo da execução de uma determinada ação, existia um planejamento, um levantamento de hipóteses e também um exercício contínuo de deduções, o que nos leva a concluir que havia ali um pensamento reflexivo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de uma evolução que foi notadamente registrada. Na primeira fotografia, nós temos uma ausência completa da noção de classificação. Nota-se que esse indivíduo, o Vig, com 9 anos e 9 meses, ele não conseguia ver qualquer lógica, ele não conseguia perceber qualquer lógica quando diante aqueles objetos. Na segunda imagem, a gente tem uma progressão. Nós temos 2 grupos, o grupo maior e o grupo menor, mas ainda assim o aluno ele se fixa num aspecto chamado de aspecto figural. No terceiro caso, a gente tem a primeira classificação evidente. É uma classificação por cor. Ele separa um grupo azul, um grupo amarelo e um grupo vermelho. Algum tempo depois, nós percebemos que eles conseguiam já fazer a classificação e também o seu argumento no que se refere, no primeiro caso, ao tamanho, grande e pequeno, e no segundo caso, ele já classificava os objetos com ponta, sem ponta, e dentro desses grupos eles conseguiam perceber também as subclasses. Neste caso, observa-se que o progresso na construção da noção de classificação, de inclusão de classes, se dá igualmente ao previsto na literatura científica. No livro do autor Jean Piaget, essa é a ordem, ou melhor dizendo, o caminho, o credos da noção de classificação. Agora, vou apresentar para vocês brevemente alguns aspectos a título de considerações finais. No trabalho sistematizado nas intervenções, o processo de solicitação do meio, assim como defende Mantovani de Assis, foi eficaz, porque desencadeou o processo de equilibração, por meio do qual se constroem as estruturas que possibilitam aos estudantes aprender os conteúdos escolares, como a multiplicação aritmética. Durante esse rico período de 40 semanas e de tantas possibilidades de análises, foi possível identificar nos relatos, verificar nas ações e perceber nas explicações dos estudantes que os progressos cognitivos ocorriam paulatinamente.
Portanto, torna-se imprescindível questionar esse processo de medicalização generalizado, enquanto um processo anterior às intervenções psicopedagógicas. A opção pelo medicamento certamente expõe os estudantes a efeitos colaterais advindos da intervenção farmacológica. Entretanto, essa tem sido uma opção assumida pelas famílias. Por isso, tal conjuntura necessita de um olhar mais crítico e científico, demandado por um conjunto de pesquisas que investigue esse objeto de estudo, também sob a perspectiva da epistemologia e psicologia genéticas, uma vez que o desenvolvimento cognitivo, em síntese, decorre das trocas do organismo com o meio. Assim eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Bom, em seguida, Leonardo, passaremos à fase da arguição e, como é de praxe, nós sempre temos que começar com quem vem de fora. No caso, a professora doutora Jussara. Ela vai ter 10 minutos, estou diminuindo o tempo. Não, ela vai ter 30 minutos para fazer a sua arguição e você também terá 30 minutos para responder. Nossa, fiquei assustada agora, Valério. 10 minutos, eu não consigo falar nesse tema. Freud explica. Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria, né, que eu participo hoje dessa banca. Agradeço imensamente esse convite generoso do Leonardo, do Léo, né, vou te chamar assim. É muito bom revisitar o seu trabalho, é um trabalho de ponta aí no LPG. Então, muito obrigada, Léo, por esse convite. Agradeço também o professor Valério, né, pela confiança depositada, e a professora Oli também, né, que tem me propiciado momentos únicos nessa minha caminhada, nessa minha formação. Então, a cada vez que eu participo, né, de uma banca do LPG, eu me sinto em casa, eu me sinto renovada, né, de revisitar todas as obras do Piaget e estudar um pouquinho mais. Então, eu aprendi muito com o seu trabalho, viu, Léo? E cumprimento, né, minha querida amiga, a professora Thelma, a quem eu tenho profunda admiração e estou sempre elogiando, sempre dizendo o quanto que ela é importante aí nessa minha, não só na trajetória profissional, mas na pessoal também. Bom, eu vou, Leonardo, eu vou colocar, se você quiser me interromper, o professor Valério, ou mesmo até em algum momento, né? Fique bem à vontade e qualquer coisa você dá um anúncio aí. Eu vou abrir a minha tela aqui só para ir acompanhando e não me perder, mas eu não pretendo chegar aos 30 minutos não, viu, Valério? Então, vamos... eu gostei muito da organização final, né, da organização geral do trabalho. Acho que há um nítido salto qualitativo, né, quando comparado com a qualificação, que já era um texto muito bom. Eu achei que a mudança do título ficou bem mais coerente, né? Lógico que nós optamos por pensar em objetivos mais específicos aí do seu trabalho, e essa mudança traz, né? Você foi pensando desde o título e eu gostei bastante do título. Léo, a sua pesquisa, ela reforça, então, a importância do atendimento do NIPAD ao público, né? E a relevância que o LPG tem para a Faculdade de Educação. A todo momento a gente escuta, né, as pessoas que frequentam o LPG, que participam, ou como, né, os seus participantes, ou como
alunos, né, dos cursos de extensão e de pós-graduação. Então, a gente vai verificando quanto de trabalho o LPG tem feito, né? Aí não só com os trabalhos da professora Orli, mas também os trabalhos de outros pesquisadores, como o professor Valério. Então, eu volto a ressaltar, então, a aderência total do trabalho com esse grupo de pesquisa ao qual você pertence, todos nós, orientandos aí da professora Orli, pertencemos, às vezes não de forma tão direta, mas indireta também, não é? E sabe, Léo, acompanhando as alunas nos estágios aqui da PUC, eu percebo quão necessário é o estudo que você fez, né? A apropriação da teoria, o pensar em formas estratégicas de tornar a vida das crianças na escola possível e desejada é um fator que tem que ser uma busca constante dos profissionais da educação. A ideia de que quando a gente entra nesse campo, né, da escola, a gente vai percebendo, né, pelos relatos, pelos escritos das alunas, o sofrimento das crianças e dos pais quando os filhos não conseguem ter um desempenho que a escola considera satisfatório, né? O quanto que a escola, ao mesmo tempo, ela pode ser promotora, né, de novos aprendizados, não só no que diz respeito aos conteúdos conceituais, mas muito também das interações, ela pode ser também, né, bastante perversa nesse sentido, quando as crianças não atendem aquilo que é um padrão esperado. E isso acontece tanto por parte dos adultos quanto dos próprios colegas de sala, né? Você foi mostrando aí nas suas transcrições, nos seus apontamentos. E eu percebi, depois vamos escutar a professora Thelma, mas que você foi bastante cuidadoso com os apontamentos feitos na banca, né, de qualificação. Então, você ampliou alguns conceitos, fez uma estruturação final, né, readequando os objetivos, a organização das propostas lá na parte do método. Então, já digo de antemão que eu fiquei muito satisfeita com essa nova organização e aqui os meus elogios. Eu sei que não deve ter sido fácil, você deve ter trabalhado bastante para fazer essa versão final. Bom, com relação à introdução, né, ela está bem elaborada, traz os aspectos essenciais e apresenta de forma sintética a contextualização da pesquisa. O capítulo teórico, né, eu já disse isso na qualificação, ele traz conteúdos pertinentes ao tema, né, é um texto didático, traz os principais conceitos da teoria, explora de forma sistemática a pesquisa da professora Orli e as contribuições para a compreensão da teoria piagetiana no contexto escolar. Eu vou me reportando algumas páginas, Léo, mas é mais no sentido de trazer à luz aí. Na página 40, você traz os dados, né, de Guaxupé. Eu acho que a gente até comentou alguma coisa, não lembro na qualificação. E eu achei bastante interessante. Depois eu queria que você comentasse com a Orli, que eu penso que fazer uma pesquisa, né, trazendo quais são os fatores determinantes que favorecem o bom andamento do programa, por exemplo, como formação, estrutura da secretaria, o acompanhamento sistemático dos professores, faz com que Guaxupé tenha, né, esse desempenho tão importante aí, né, dos seus alunos.
Eu digo isso porque acho que quem está assistindo sabe que eu acompanhei por muitos anos, né, por 20 anos, o PROEP aqui na cidade de Amparo. E a gente percebia, né, o quão as crianças, né, avançavam em termos de estrutura, mas porque a gente fazia um acompanhamento sistemático, mas outros fatores também, né, giravam em torno desse do PROEPRE. Então, a estrutura da secretaria, a formação dos professores, a forma como havia, né, isso sob orientação da professora Orley, que era secretária no momento, do acompanhamento sistemático dos professores. Então, acho que quando a gente olha para Guaxupé, talvez tenha esse conjunto de elementos que se articulam, né, bem como um esforço grande dos professores em seguir à risca a estrutura, né, a metodologia do PROEPRE. Então, acho que é bem interessante e ficou bem oportuno aí essa citação aí no seu trabalho, né? Acho que o que foi acrescido nesse capítulo, Léo, ficou muito bom, né? Principalmente quando você traz um detalhamento maior das pesquisas. Acho que você foi bastante rigoroso nesse sentido. E o tópico sobre a construção da noção de multiplicação, de múltiplo comum, né? Então, você resgatou aí o material da Monserrat e Gomes Grenel, que é muito bom e que dá um entendimento pleno, né, de como se procede a construção dessa noção. Tem algumas questões, Léo, depois eu vou te mandar o PDF, assim, isso você já apontou, faltou uma palavrinha que dá um sentido maior, né, no texto, mas eu encontrei quase que nada, então eu deixo depois para você encaminho esse PDF, tá bem? Bom, com relação ao delineamento da pesquisa, né, que é o capítulo 2, você traz aí na sua justificativa, né, a apresentação dos trabalhos já desenvolvidos e os atuais sobre a multiplicação a partir da perspectiva piagetiana. Eu gostei muito, achei que ficou pertinente, foi um dos apontamentos que a gente fez na qualificação, e essa organização mostra, né, a relevância do seu estudo, a continuidade, né, de abordar essa questão da temática, e mostra também a diferença, né, no que o seu trabalho se diferencia dos demais. Eu gostei da organização de objetivos e hipóteses, eu acho que eles são bem pertinentes, e quando a gente vai ver o resultado, a gente vai verificando que você está respondendo um a um desses objetivos, né? E também houve uma ampliação do tópico 2.5, a natureza qualitativa da pesquisa, que traz uma clareza, né, do tipo de pesquisa que você desenvolve. Então, ficou bem interessante. Bom, eu não lembro se eu já comentei isso na qualificação, não estava registrado, mas o item 2.6, que é do método clínico, eu achei, Léo, extenso demais, né? Embora, é lógico que você trabalhou com método clínico, eu penso que, mas isso é uma opção sua, e aí sua, do professor Valério e da professora Orly, né? Eu acredito que você poderia deixar somente as informações necessárias, né?
porque como você está falando do desenvolvimento da pesquisa e dos instrumentos, então ficou um texto bastante longo. Eu aproveitaria esse texto para publicar em uma revista, porque ele está interessante, ele está bom, e deixar aí na sua dissertação só aquilo que realmente vai interessar para suas análises. Mas isso é uma sugestão, tá bem, Léo? Fique bem à vontade aí, mas olhando para o seu trabalho, né, eu fiquei pensando nessa questão. Eu acho que você poderia aproveitar isso para publicar em uma revista, né? Agora, nessa versão ficou bem claro a escolha dos participantes, né, bem como das etapas adotadas na intervenção. Então, o quadro 6 da página 70 ficou muito bom, a gente vai olhando com clareza, né, a essa organização. Em alguns momentos, Léo, depois a gente conversa sobre isso, no final da minha fala, eu ainda fiquei com dúvida se todas as intervenções, mas eu acho que sim, né, elas foram individuais, mesmo com em situação quando você usa o jogo, tá? Mas aí, lá no quadro, tá, eu fui e voltei nesse quadro para verificar, então sempre a intervenção individual, né? Com relação aos resultados, né, então, eu acho que aí é bem característica do pesquisador Leonardo, né? De você inicia com uma citação do Kant, depois vai trazer as contribuições do Vinbang, e aí você vai mostrando para o leitor a qualidade do seu trabalho, o aprofundamento do seu trabalho. Então, ficou muito bom também essa organização que você fez dos resultados. Eu também achei interessante, né? Você está percebendo que eu só estou pondo muito bom, né, Léo? E é isso que eu fui escrevendo no seu trabalho. A importância da explicação da diferença entre jogos e atividades, acho que isso no nosso campo, né? Quem trabalha no curso de pedagogia é muito discutido com os alunos e nem sempre tão bem entendido. E você deixou essa diferença bem destacada aí quando cita Camargo. A forma como você apresentou os dados, Léo, elucida, como bem disse, as principais intervenções. Os exemplos trazem o leitor para o contexto real da pesquisa, né? Então, muitas vezes, como eu estava lendo o seu trabalho, parecia que eu estava lá dentro do LPG vendo você conversar com a criança, né? A organização ficou bem próxima do real. Os exemplos eles são bem colocados, né? Então, assim, eu estava colocando a questão dos exemplos, né? Que eles trazem o leitor para o contexto real da pesquisa, e eles são muito bem colocados. É interessante que em cada um dos exemplos a gente se surpreende com as respostas dos alunos, né? Então, na página 94, quando o participante BRT, a criança, né, ela vai falar sobre seriação, os diferentes movimentos que ela faz para organizar, né, aquelas figuras na seriação. Então, são argumentos que muitas vezes a gente, né, se coloca, nossa, acho que eu não teria essa ideia, eu não pensaria assim, né? Mas é fruto do quê, né? É fruto de todo um trabalho de intervenção que você vai mostrando, né, ao longo aí da sua pesquisa. Eu achei importante também que você destacou lá na página 96, né, que foi um trabalho contínuo, que foi um trabalho, né, você fala assim, olha, posto que as estruturas lógicas elementares foram trabalhadas ao longo de 20 semanas, né, com 1 hora dedicada a cada estudante, com jogos, né,
Aí que você entra na intervenção com o trabalho do pensamento multiplicativo. Então, é importante, Léo, esse trecho ele é muito importante, porque ele chama atenção para esse aspecto que foi fundamental. Você mostra a continuidade e esse movimento espiral das construções, né? Então, acho que isso ficou bastante válido e você foi bem feliz em mostrando esse movimento. Depois, na página 109, tem um trecho, ele começa assim, ó, depois também está no texto, não precisa ficar preocupado, ele começa assim, ó, a partir do momento em que as sociedades, né, e vai até o final do tópico, acho que você escreve mais de uma página. Eu penso que ele ficou fora do contexto aí da apresentação do seu trabalho. Eu sei que muitas vezes a gente está escrevendo, quer acrescentar outras ideias, né? Mas eu tiraria todo esse trecho, deixei indicado lá, ou você passa para outra parte da dissertação, ou retira. Na minha opinião, deveria retirar essa parte. E aí também fique à vontade, porque é uma sugestão. Tá? Depois, também, quando você, na página 124, antes da tabela 9, embora você vá apontando que todas as explicações estão lá no protocolo, eu traria um quadro com os níveis aí, explicando os níveis que você avaliou a questão da multiplicação, né? A gente tem que ir lá para o final do trabalho, depois voltar para revisitar, né, esses níveis. Então, eu acho que você vai ser generoso aí, você colocar um quadro mostrando os níveis aí da estrutura da multiplicação, tá? Da análise, né? Então, assim, com relação a sugestões, Léo, eu penso que é isso, né? Você pode perceber que são pouquíssimas coisas que eu apontei. Eu trouxe, assim, fiz uma leitura cuidadosa, né? No sentido de o que você foi olhando meus apontamentos, aquilo também que eu deixei registrado da sua banca de qualificação, e eu encontrei só uma organização que foi bem ao encontro do que a gente solicitou. E ao final, né, eu percebi nas suas considerações que você foi bastante preciso, retoma os objetivos, e uma coisa importante, né, que eu acho que isso é uma marca dos trabalhos do LPG, articular ao contexto da escola com implicações pedagógicas, né? Então, você traz possibilidades, traz questões do como que a escola pode enxergar esses seus resultados. E eu gosto, então, dessa forma como você trata as descobertas, sem julgar o trabalho docente especificamente, né? Você vai apontando as possibilidades, né? O que ainda é necessário fazer, aquilo, né, que a escola, infelizmente, ainda não deu conta de trabalhar, né? E bem ao final desse tópico, Léo, eu tive o seguinte pensamento: que histórias com finais felizes essas crianças poderão ter, né? E o quanto que a família, né, vai se sentindo também valorizada por esse processo, né? As crianças se sentirem mais engajadas no seu meio, participantes, né? É lógico que demora um tempo para que as outras crianças percebam, né, que essa criança ela superou algumas questões, mas, né, se a escola fizer um trabalho bacana, como eu vi aí pelo seu relato que a escola fez, né,
elas começam a perceber que ele pode se tornar, sim, um bom aluno e que pode participar dos trabalhos em grupo e que pode ser escolhido, né, pelas outras crianças, tá? Então, assim, parabéns, Léo. Eu queria deixar aqui a minha satisfação em participar dessa banca. E eu deixei uma questão, né, que eu acho que é bem pertinente para o trabalho psicopedagógico. Queria te escutar um pouquinho, né, sobre o que marca desses resultados da sua pesquisa. E se em algum momento, eu acho que isso também nós conversamos um pouco na qualificação, né? Você aí agora como um especialista nessa área psicopedagógica, se você orientaria a fazer sessões com mais de uma criança, como que você faria isso, né? E nas situações de jogos, como é que você atuava, né? Já que a criança jogava com alguém, né? Como é que era a sua intervenção? Eu queria te escutar um pouquinho com relação a isso. Passo a palavra ao Léo para que ele responda. Obrigado, professora, pelas observações, sempre são muito ricas, e eu posso dizer que sim, foi com bastante rigor que nós analisamos cada aspecto apontado na qualificação, os artigos que as professoras indicaram, nós conseguimos localizá-los, trabalhar melhor essas questões apontadas no aspecto da organização, da capitulação desse trabalho. Muito obrigado por esses apontamentos. A gente vai com certeza analisá-los com bastante cuidado. Muitos deles a gente já tinha entendido como pertinentes de fato. Na hora de uma leitura mais distante do texto, nós percebemos que realmente tinham textos que se alongavam demais, inclusive no item 2.6 que a professora apontou. Professora, eu diria a você que o VIM-BEM, ele estabelece um tipo de intervenção específica entre o psicopedagogo e a criança, num caráter individual. Inclusive, ele separa isso em 2 diferentes tipos de conduta do pesquisador. Por exemplo, a gente joga com a criança, só que a gente joga sem estratégia, de maneira completamente aleatória, até que a criança comece a montar suas próprias estratégias e o pesquisador gradativamente elabora uma estratégia e a sofistica, estabelecendo um desafio, uma nova situação-problema cada vez mais frequente, digamos assim. Até porque ele vai dizer que quando a criança passa a jogar representativamente, o que isso significa? Que aquela ação concreta, na verdade, já foi operada em pensamento. Aquele movimento da peça é apenas uma representação daquilo que a criança já estabeleceu como processo. Só que eu acho que talvez eu deveria deixar isso um pouco mais claro nas minhas considerações finais. Professora, no projeto inicial, nós tínhamos previsto intervenções individuais, em duplas e em trios. Inclusive, nesse período, o professor Valério ficou muito contente, ele me chamou para conversar sobre isso, ele falou: Léo, se você conseguir formar grupos, eu tenho outros instrumentos que a gente pode utilizar também. Mas isso não foi possível. E existem diversas características ou diversas variáveis que justificam isso. Nós trabalhávamos com crianças que algumas estudavam de manhã e iam para o Unipad à tarde, outras estudavam à tarde e iam para o Unipad de manhã. Nós tínhamos crianças que vinham desde o município de Jundiaí para Campinas, Sumaré, Hortolândia. Então nós tínhamos crianças de diversas regiões muito diferentes. Cada vez mais isso estava impossibilitando a tentativa de formar os grupos. Então, realmente, nós não conseguimos. E, inclusive, na análise dos trabalhos científicos que eu fiz, eu poderia levantar essa hipótese, professora, de que talvez o desempenho,
das crianças e os processos de construção se modificariam se nós trabalhássemos em grupo. Eu acredito, e já li inclusive isso nos trabalhos relativos ao desenvolvimento da construção e a construção da autonomia moral, que as crianças, numa troca entre pares, elas estabeleceriam um rico espaço para a construção do conhecimento, e isso não foi possível. Pensando numa ampliação da pesquisa, eu acredito que esse seria o melhor caminho. Pesquisar esse fenômeno a partir também da formação de grupos e verificar o funcionamento desses grupos e quais os aspectos ali favoreceriam esse processo. Então, uma das coisas que mais me marcou ao longo dessa pesquisa foi essa questão da impossibilidade de se trabalhar o grupo. Por outro lado, eu diria o seguinte, que há um grande crescimento no desenvolvimento cognitivo dessas crianças quando a intervenção ela acontece num caráter bastante sistemático. O que eu quero dizer? Se nós seguirmos com rigor o método clínico, é possível sim que o desenvolvimento aconteça, esse desenvolvimento cognitivo, não só pela ação do jogar. Então, uma pessoa poderia ir comprar um jogo, isso não é suficiente. O que nós tentamos entender quando discutimos, eu e a professora Orly, sobre a questão da reflexão, a ação propriamente dita, ela não é uma situação-problema, ela não está contextualizada. Tanto é que um dos tópicos que nós colocamos no texto foi quais perguntas feitas à criança desencadeia esse processo. E isso a gente vê que nas escolas, tradicionalmente, não existe. Os conteúdos, eles ainda são, de certa maneira, transmitidos de maneira que não favoreça o próprio pensamento reflexivo. Então, se formos pensar nesse creodos da reflexão, as crianças ficam numa abstração do máximo pseudo-empírica. Elas não chegam a uma abstração refletida, uma abstração reflexionante. E o porquê disso? Porque elas não são questionadas em relação, por exemplo, a gente analisa as avaliações formativas ou essas avaliações externas. O aluno é ou não é bem-sucedido. Em nenhum momento digamos assim, é questionado sobre qual foi o processo que você utilizou para chegar até aqui. Existiu uma outra possibilidade? O que você fez para conseguir ser bem-sucedido nisso? Então, o aluno, ele demonstra um conhecimento acumulado, mas ele não demonstra como ele aprendeu, ele não pensa de uma maneira metacognitiva sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Então, isso é uma das coisas que eu destacaria no trabalho, levantamento de questões que desencadeariam um pensamento reflexivo. Se não, jogar em casa seria suficiente para que ele, entende, utilizasse os mesmos jogos que estão aqui em casa. E isso não é suficiente. Eu acredito, sim, que a intervenção ela seja uma ação de alguém, uma ação externa, que promove, digamos assim, que o aluno opere em pensamento para dar conta de resolver aquela situação, problema. Então, é isso que eu vejo, e é nesse sentido que acredito ter muitas possibilidades de pesquisa, muitas mesmo. Eu sei que atualmente existem outros grupos que estão estudando temas muito próximos, como recentemente uma pesquisa da Érica na Unesp de Marília, junto com a professora Eliane Saravalli, e que eles também analisaram e chegaram às mesmas conclusões, de que o trabalho em grupo ele poderia proporcionar uma situação diferente dessa da situação individual. Nesse sentido, eu diria, é possível dividir o trabalho em duas partes, clínica e escola. É possível pensar uma intervenção psicopedagogo-criança, mas é possível pensar também que essas intervenções possam ser realizadas dentro da sala de aula. Quando a gente foi selecionar os materiais, os instrumentos de intervenção, esse também foi o nosso cuidado. Utilizar materiais possíveis de serem feitos na escola, de serem utilizados dentro da sala de aula, não somente numa intervenção clínica. Muito bem, Léo, muito bem.
Estou bastante satisfeita, Valéria, com a resposta dele, e mais uma vez parabenizo, né, então, o trabalho, a dedicação que o Leonardo teve para essa pesquisa e a orientação da professora Orli e do professor Valério. Então, agradeço aqui essa participação. Nós agradecemos a sua leitura cuidadosa do material do Léo, e em seguida passo a palavra para a professora Thelma. Queria inicialmente agradecer muito o convite que o Léo, o Valério e o Li me fizeram para integrar essa banca. É motivo de muita honra, de muito orgulho, de muita satisfação por vários fatores. Primeiro, um trabalho em coorientação do Valério Corli, que são duas grandes referências para mim. A professora Orli me pegou absolutamente perdida na graduação e me orientou de iniciação, me orientou como professora na vida, como eu morava sozinha numa república, mestrado, doutorado, então eu sou muito grata e tenho muita admiração, além de um amor imenso por ela. Então, está aqui vendo mais um trabalho com muita qualidade, um trabalho típico das pesquisas que a LPG faz, é muito bom. Tenho também a companhia do professor Valério. O Valério, como ele falou, eu fui aluna dele, eu devia ter uns 19 anos, ele tinha acabado de entrar na faculdade, nós éramos todas apaixonadas por ele, gente. Era uma coisa pelo professor Valério, mas ele não deu corda para nenhuma de nós, sabe? Só deixar muito claro que ele era muito sério e ele sempre foi um modelo que nos inspira, principalmente nas lutas que ele teve. Acho que muitos dos direitos que nós não perdemos e que avançou é decorrente da luta que o Valério travou a vida inteira, né? Então, ele é, de fato, também um modelo que nos inspira. Além disso, tem a companhia de uma amiga querida e uma profissional que eu admiro muito, que é a Jussara, que é um modelo de compromisso, de dedicação, né? Então, tá com a Jussara na competência que ela é e a pessoa que ela é um presente, Ju. Obrigada. E tenho que destacar dois fatores. Primeiro, eu não sei se você viu, Léo, a galera que está aqui com você, né? Olha só a quantidade de gente assistindo e, mais do que isso, você precisa... Léo, quando você colocou no GPEI, né, encaminhou lá para o GPEI o teu convite, olha lá, tá todo mundo aqui, deem oi para ele, gente, um minuto todo mundo abre para dar oi para ele, olha lá. Quando você colocou, foi um frisson, elas ficaram, gente, Léo, você não faz ideia como você é querido, Léo, sabe? As pessoas ficaram muito orgulhosas, assim, e sabe, na torcida por você, assim, um amigo querido chegou onde chegou, conseguiu o que conseguiu. Então, é difícil a gente ver uma reação tão querida, tão acolhedora de um grupo como você teve. Então, só para você saber, você é muito querido e admirado por esse grupo. E ainda, não podia deixar de dizer, o seu... eu peguei você no começo, entrando no seu processo seletivo, né, Léo? E lembro da sua postura, assim, eu estou aqui, mas você não acreditava muito que ia entrar mesmo, sabe? Mas sempre muito solícito, muito nervoso na entrevista, e depois você foi construindo um espaço e fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho que chama muita atenção por ser um mestrado. Então, eu me emociono por fazer parte dessa banca, porque eu te vi ingressando, eu vi o carinho que a professora Orli tem por você e o carinho que você tem por ela, a dedicação, sabe, o respeito que você tem com todos nós. Então, Léo, estar aqui com vocês e com todo esse grupo que te apoia é um presente. Muito obrigada, tá? Eu vou fazer algumas colocações, mas muito pouco, vocês vão achar até que eu não li, tá, Léo? Porque você foi bem danado no sentido de, como a Jussara colocou, você pegou tudo da qualificação, Léo, e foi atrás de quase tudo. Se não falta, eu fiquei comparando os documentos, comparando as coisas que a gente tinha colocado, e eu falei, gente, olha só, não deixou quase nada para a gente falar, né? Então, dá a impressão até que não leu, e você seguiu de fato à risca as nossas orientações, e seu trabalho já estava bom na qualificação,
esses meses você burilou muito, né? Então eu quero te parabenizar também por isso. Quero dizer que eu vou ficar meio estranha assim, porque eu estou lendo o arquivinho Word, então eu não vejo vocês, tá bom? Então qualquer coisa vocês falam comigo. Léo, eu assisti a tua aula e gostei muito da sua aula. Eu acho que uma parte da avaliação do candidato é a capacidade que ele tem de apresentar a pesquisa em pouco tempo e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito clara. E sua aula está muito boa e você fez isso de uma maneira muito precisa, tá? Então, foi muito bom. Eu queria também agradecer os seus agradecimentos. Eu acho que isso foi bem importante. Eu acho que o Léo agradeceu todo mundo, tá? Generosidade e agradecimento, acho que não ficou ninguém do mundo de fora, tá certo? Né? Ele cita um monte de gente, os amigos, os colegas, os professores, é uma coisa muito legal. A gente se emociona com o agradecimento dele, tá? Queria dizer que o teu texto está muito redondo, está bem fundamentado, ele está coerente, os itens, os capítulos estão muito amarrados. Você, como você mesmo disse, existia antes pesquisas muito longas, pesquisas muito curtas, falta, às vezes, de organização dessas informações. Você deu conta de atender essas questões, sabe? Elas são claras, elas são mais objetivas, elas estão articuladas, elas estão bem classificadas, né? E eu vi que na parte teórica, que ela já veio para a qualificação muito burilada, você inclui a construção do pensamento multiplicativo, né, um item sobre isso, e você aprofunda mais num item que acho que era 1.3, a dificuldade de aprendizagem e o desempenho escolar, em que você faz uma posição conceitual que faltava no seu trabalho, né? Eu também chamo a atenção a parte teórica que eu não conhecia, achei muito interessante a tabela 1, que você compara os resultados do IDEB, a Jussara comentou sobre isso, como chama atenção o trabalho do PROEP em Guaxupé, né, e como é que essa comparação, essa dimensão, foi muito interessante ter visto isso no seu trabalho. Então, eu vou passar mais batido na tua parte teórica, porque ela já foi discutida e aprimorada, tá? Eu vou discutir com você duas questões principais, o resto é mais comentário geral. Eu gostei muito da descrição da sua intervenção, acho que o que você seleciona do convênio, ele é fundamental, sabe, a maneira como você colocou para compreender o processo que você seguiu, as bases teóricas, os procedimentos, eu achei muito rico essa parte que você introduziu, a riqueza também de materiais que você descreve, né? Eu acho que o teu trabalho ele foi de uma generosidade muito grande, porque eu costumo em algumas bancas em que os processos de intervenção são escondidos, ferro e fogo, a gente nem consegue participar, sabe? Você nem consegue entender como banca o que a pessoa fez, porque os processos são muito... a pessoa evita contar o que fez para outros não roubarem a ideia, e você é o contrário, né? Você escancara, você detalha. Então, você teve uma preocupação em compartilhar com qualquer professor ou psicopedagogo o que ele pode fazer para poder auxiliar as crianças, né? Outra coisa também que eu queria dizer é que eu destaco tanto na parte das intervenções como na parte da análise, você põe ótimas fotos que são preciosas, assim, né? Quando mostra a diferença, por exemplo, que você apresentou aí na sua aula sobre um tipo de classificação que ele faz. Então, materiais valiosos, e você também põe excertos bem selecionados e não põe excesso de excertos. Eu sempre tive muita dificuldade de escolher excertos, porque eu quero pôr tem excertos muito bons, mas você consegue selecionar poucos excertos precisos que ilustram o trabalho. Deve ter sido muito difícil para você fazer essa escolha, né, Léo? Não é fácil, tá? Bom, continuando, Léo, eu queria destacar quanto você trabalhou, Léo. No mestrado ainda, você deve ter ficado sem vida social antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia a gente não tem mesmo.
Mas Era a o quanto primeira você da trabalhou, Léo, vida. eu estava olhando, pelo que você relata, só de intervenção foram 240 horas, é isso? Só de intervenção. A Letícia que está aqui, ó, tem um consolo, porque ela estava marcando só de horas de reunião em cima de trabalho, você ficou 240 horas só em cima das intervenções. Bom, então, como eu queria dizer para você, além da 240 horas de intervenção, tem mais as horas de entrevista com esses pais antes, as horas de avaliação do pré e do pós-teste. E você relata que todos os arquivos de áudio e de vídeo foram transcritos para análise e colocados no prontuário. É isso mesmo? É isso mesmo, professora. Foi, eu acho que talvez um dos processos mais cansativos da pesquisa, porque do período da manhã e no período da tarde, eu fazia a coleta dos dados, à noite eu precisava descarregar todos os dados no computador, porque eram extensos os arquivos, eles eram arquivos muito grandes, e eu precisava fazer todas essas transcrições e colocar no prontuário. Também esse processo foi indicado pelos pesquisadores mais antigos e eles estavam certos. No momento da transcrição, eu já conseguia perceber que alguns trechos poderiam ser pertinentes para a pesquisa. Então, quando eu fui levar os dados para analisar junto com a professora Orly, eu já consegui levar com um monte de post-it, com esses elementos marcados do tipo, olha, talvez esse trecho ele seja interessante de ser utilizado. Então, analisar, fazer essa decupagem, essa análise mais cuidadosa, eu acho que foi um dos elementos principais da pesquisa, sem dúvida. Hoje, eu tenho, inclusive, um HD externo com 2 teras de arquivos e vídeos dessas intervenções. Bom, pessoal, que o Léo seja o modelo que os inspire. Léo, o problema agora é que você vai ser um pouco querido pelo grupo, porque sempre que elas reclamarem de exaustão, eu vou falar assim, lembra do trabalho que o Léo teve no mestrado, né? Então, porque, sem dúvida, mostra, Léo, 240 horas de intervenção. Imagina o que é transcrever tudo isso. Foi algo, de fato, insano e admirável aquilo que você fez. Eu acho que tem que destacar tudo isso, porque isso é muito difícil num mestrado, num doutorado, quanto mais no mestrado, tá certo? Outra coisa também que eu queria... Então, parabenizo vocês, você gerou jurisprudência agora, a gente não vai aceitar menos que isso de todo mundo, né? Olha a Orly aqui, ó, a carinha dela, olha que alegria. Oi, Orly! Olha o seu filhote aqui. Bom, continuando, Léo, eu queria também destacar que na página 79, você começa a falar do processo de solicitação do meio, né? Olha lá, ela está aqui. Oi. Oi. Bom, você coloca, voltando aqui, Léo, você coloca no processo na página 79, quando você fala do processo de solicitação do meio, tem um excerto do IAL, não sei o nome se é Iago, eu não sei como se chama esse garoto, e você diz assim, eu vou poder vir aqui mais vezes? É porque eu gostei, eu descobri que aqui eu aprendo. Todo mundo falava que eu não aprendia, eu falo que eu tenho muita dificuldade, não sei se é verdade. A força desse excerto, ele sintetiza tudo que você proporcionou para esses meninos, sabe? Ele apresentou muita dificuldade, né? Quando a gente vê a avaliação dele com 8 anos, ele era um pré-operatório convicto, né? E assim, todos os significados que o processo de aprender tinha para esse garoto e o quanto você conseguiu ressignificar isso para esses meninos. E, Léo, isso não é pouco. Não é só a diferença na vida desses meninos que mudou a vida deles, mesmo que eles não saibam, porque eles só estavam jogando, sabe, Léo? Né? Então, mas você conseguiu propiciar com o seu modelo de trabalho algo que possa ajudar tantos, como ele chama, Iago, Léo? Não?
Não, essa daí é a Yasmin. Ah, Yasmin. Então, com seu modelo, quantas Yasmins não podem ser ajudadas, né? Por isso que, inclusive, eu queria indicar que você publicasse um livro do seu trabalho, muito com as descrições das atividades que você desenvolveu, sabe? Com as formas como você realizou a intervenção. Então, no sentido da postura, para que possa inspirar outros psicopedagogos e professores a desenvolver esse trabalho, porque lá tem um modelo, né, que pode vir a ser seguido. Então, esse seu excerto foi muito bem escolhido e comovente também. Aí, na página 115 em diante, você vai trazendo outros excertos, né, em que, por exemplo, de fala dos pais, né, então um deles você fala assim, a criança, né, o pai fala, ela está aqui porque eu demorei para correr atrás mesmo, ela sempre foi mal na escola, eu sou professora, eu via que ela era diferente, o neuropediatra falava, a coordenadora falava, aí ela vai dizendo, chega uma hora que ela fala assim, ela já tomou remédio, eu achei que assim, pudesse esperar, sabe, por trás das falas dos pais mostra uma angústia e quantas portas eles bateram em vão, né, e não encontraram respostas ou soluções. Quantas esperanças tem por trás e quantas mensagens não foi passado para esses filhos, porque ninguém quer um filho que, entre aspas, não funciona, sabe, entre aspas, essa ideia de ninguém quer, não é que não quero, não é que eu não ame, mas a minha impotência de ajudar, e eu não encontro nos especialistas uma resposta, e você mostrou que a resposta não é simples, a resposta é complexa, a resposta precisa de dedicação, de intervenção, de conhecimento, de estudo. Não é, às vezes, uma consulta que eu vou resolver algo tão complexo. Então, isso também não é pouco, né? O que você traz, e por trás dessa fala dos pais e das crianças, a gente vê muito sofrimento, né? Muito sofrimento, tá? Outra coisa também, a partir da página 130, você vai trazendo as tabelas, né, as diversas tabelas, a Ju traz isso também, que mostra os progressos na construção, que são seus resultados, né? O progresso na construção do pensamento operatório, você traz também a questão da multiplicação, você vai trazendo as várias diferenças, né, de resultado. Queria novamente te parabenizar, o que você conseguiu foi muito lindo, sabe? E algo que não é perceptível, porque é construção de estrutura. Você promoveu desenvolvimento, sabe? É perceptível para o pesquisador, mas não é perceptível. Muitas vezes eles mudam na ação, na maneira que aprendem, mas parece que veio do nada, né, Léo? Tipo, olha que legal, né? Não veio do nada, porque você atuou em estruturas que vão permitir ele se adaptar ao mundo, não só ao conhecimento escolar, né? E esses resultados que você conseguiu, cada tabela que eu vi, eu falava, yes, não, olha aqui, olha como é que a Yasmin cresceu, né? Então, começou de um patamar mais abaixo do que os demais, ainda para quem tinha a idade dela. Então, puxa, Léo, parabéns pelo que você conseguiu no desenvolvimento dessas crianças, o que mostra que o processo de solicitação do meio, quando bem feito, bem fundamentado, sabe, quando respeitado os princípios de como se faz, promovendo a atividade no sujeito, do jeito que a Orly ensina, né, e como ele, de fato, é algo poderoso e que não pode ser negligenciado, tá? Bom, aí eu vou trazer agora duas questões para estar encerrando, mas queria dizer que quando você traz a condição cíclica, que você coloca nas considerações finais, eu vejo aquilo que eu falei antes como doses homeopáticas de sofrimento, sabe? Doses homeopáticas no sentido de pequenas diárias contínuas de um sofrimento e que você ajudou nessa superação de uma maneira muito especial, né? De uma maneira muito bem fundamentada. As duas questões que eu queria te fazer, mas também são só sugestões, não é para você mexer em nada, é que você traz dados quantitativos muito bons, você compara antes, depois com tabelas nos dados quantitativos, mas na página, por exemplo, 115, você traz a tabela 6,
Na tabela 6, você começa, né, por volta das 115, você está trabalhando os dados qualitativos, as suas análises qualitativas. Aí você traz a tabela 6, que são expectativas dos pais em relação ao atendimento psicopedagógico. E eles dizem coisas, né? A gente quer que ele acompanhe o mesmo desempenho dos demais estudantes, a gente quer que ele tenha sucesso acadêmico, que ele apresente bons resultados em matemática, consiga ir bem em português e matemática. E enquanto os dados quantitativos você faz uma análise muito de pré e pós, o qualitativo você faz um parágrafo praticamente, você não faz uma análise para dizer se foi atendido. Então você coloca, por exemplo, as suas considerações finais, na página 135 você diz: alguns relatos do pai, já no final do período de investigação, agradeciam o trabalho realizado, afirmava por meio dos boletins as aprovações de uma série com notas e conceitos elevados, né? Então, veja que você não teve, não sei se fôlego ou cuidado, mas não houve no seu trabalho uma comparação tão detalhada das características qualitativas que você traz no antes e o que encontrou depois. Eu fiquei com um monte de perguntas para saber, boletim escolar melhorou em quê, né? Ele conseguiu atender as expectativas. Houve uma entrevista depois com os pais que ajudasse a ver as mesmas coisas que foram vistas anteriormente. Por exemplo, você traz um quadro 3, né, na página 52 e 53, em que você traz 6 fatores sustentados pelas instituições para considerar que um aluno da pesquisa apresentava desempenho satisfatório, né? E esse quadro 3 é muito interessante, né, que você traz porque que ele é uma síntese do porquê que esse menino, né? Então ele não consegue acompanhar, ele não demonstra domínio de leitura, então tem várias coisas. Eu fiquei pensando que teria sido interessante se eu fizesse a mesma coisa agora. Eles já conseguem acompanhar, ou ainda não conseguem, o desempenho está melhor nisso do que naquilo, sabe? Muito mais para mostrar também a evolução qualitativa dos dados. Então, essa é a primeira questão que eu queria fazer, e a segunda que eu queria te trazer, e aí eu passo para você, é que no final, nas suas considerações finais, e a Jussara traz isso muito bem, né? Você fala dessa questão do desenvolvimento, né? Você fala das dificuldades escolares, sempre de uma maneira muito respeitosa, mas eu acho que você deveria explorar ainda mais aquilo que você falou para a Jussara, sabe? Que isso é possível fazer na escola, da necessidade de se investir nesse tipo de conhecimento, mais de desenvolvimento, intervenções na formação do professor, tanto para identificar as reais dificuldades, para conseguir atuar esse desenvolvimento. Às vezes eles ficam com exercícios de repetição e aulas expositivas que não vão promover o desenvolvimento. Essa discussão de que não há saídas fáceis, Léo, porque não se aprende por transmissão, e não é por material didático estruturado que eles vão aprender isso, né? Então, inclusive, não tem a ver, mas tem a ver. Eu fiquei pensando nessas milhares de crianças, nessas milhares de Yasmin, né, que existem por aí, e com ensino remoto. Se eles já não conseguiam aprender antes, imagina agora com online, como esses meninos estão absolutamente perdidos com tudo isso, né? Em síntese, é isso. Eu vou esperar a sua resposta e aí eu finalizo, tá bom? Bom, agradeço a professora Thelma pela sua leitura cuidadosa e também pelos seus agradecimentos carinhosos. Passo a palavra, Léo. Professora Thelma, muito obrigado. A senhora é sempre uma pessoa muito generosa. Realmente, se esse trabalho ele possui a qualidade que vocês conferem a ele, é porque todos vocês fizeram parte e todos os apontamentos feitos por vocês sempre foram bastante cuidadosos e forneceram subsídios para que a gente pudesse desenvolvê-lo. Isso é algo que me deixou muito contente. Acho que é importante a gente entender que isso nunca seria possível sozinho. São tantas as contribuições
que fazem com que esse trabalho tenha a qualidade que ele tem hoje. Mais do que nunca, eu acredito nesses processos de solicitação do meio, foi algo que eu aprendi com a professora Orly, e é algo que com certeza irá pautar toda a minha carreira acadêmica, e gostaria de destacar algumas coisas. A primeira delas é que, de acordo com Piaget, a construção do conhecimento se dá pelo sujeito, só que muitas dessas vezes os pais tentam pensar essa questão do conhecimento como algo que se compra numa farmácia. E isso me preocupa bastante. Eles pensarem que isso é um recurso. Não sei se isso ficou perceptível, mas a maioria dos pais nos procuravam como último recurso. Tanto é que as entrevistas iniciais com as crianças foram marcadas pela dor. Algo realmente que nos incomodava muito, crianças completamente desmotivadas, e que durante a entrevista, muitas delas colocavam coisas do tipo, eu fui trazido para a Unicamp, né? Eu fui trazido para cá porque ninguém dá jeito. Né? A criança, ela já chegava com uma imagem de que, se nada resolvesse, seria levado para a Unicamp. E na cabeça dela, na Unicamp foi onde levaram a avó dela, muitas vezes para o hospital, e dali ela não saiu. Então, assim, as expectativas das crianças no início eram muito ruins. E algo que eu gostaria de destacar em relação à sua primeira pergunta era conseguir, professora, manter essas crianças dentro do processo de pesquisa, dentro do projeto de pesquisa. Eu confesso que, no final, nos últimos meses, eu tinha que insistentemente conversar com os pais do tipo, vocês vão trazê-la essa semana? Entende que é uma coisa sistemática, que ela não pode parar? E os pais me respondiam assim no telefone, mas tem certeza? Já não tá bom? Mas ela tá indo super bem, sabe? Então, a coletar esses dados finais foi a coisa mais difícil. Tanto é que nós tivemos que estabelecer, assim, quase que uma linha de produção mesmo. Na última semana, eu precisava desses registros, então porque nós sabíamos que, se demorasse um pouco mais, nós correríamos o risco de perder essas crianças na pesquisa, delas não concluírem o processo como um todo. A decisão dessas 240 horas seguiu o protocolo do próprio Jean Piaget. Foi a partir da análise dos livros e das produções das professoras Dain Elder, Beauvais e Saint-Clair que nós percebemos o tempo que se dava, o tempo que era necessário para que essas estruturas fossem construídas. Então foi com bastante rigor também que nós analisamos as pesquisas anteriores para identificar quanto tempo seria necessário. E esse Creodos acabou correspondente à literatura científica. Por isso, nós não conseguimos coletar essas entrevistas no pós-teste. Tanto é que a ideia original era ter o pós-teste e executar também o pós-teste postergado. Mas eu não vejo como impossível, professora. Nós temos aí, depois Não, Léo, para. Está proibido de fazer mais alguma coisa, de forma alguma. Nem pensar. Mesmo que seja a título, por exemplo, de separar esse material para um artigo, em relação às expectativas desses pais, em relação ao processo de intervenção. Porque é um todo. Eu acho que até, Léo, uma coisa legal é você tentar entender como eles veem esse processo, porque dá uma ideia, porque, veja, você não deu remédio, você não deu lição de casa, você não deu exercício, então, e ele só brincava, entre aspas. Então, ver como é que os pais veem é muito legal, né? Porque não precisa ser sofrido, não precisa ser árduo, né? Mas tem que ser muito bem feito, como você fez, né? Alguns casos, professora, nós tivemos a família inteira praticamente sendo atendida, porque quando os pais começaram a perceber esses resultados, já no desempenho escolar das crianças, eles começavam assim, olha, eu tenho um filho de 16 anos, eu sei que não dá mais tempo, mas eu posso trazer ele aqui? E nesse período, nós chegamos a ter uma fila de espera no NIPAD, porque teve aquele contato de um pai sair falando para outro,
Quando começou a pandemia, que nós encerramos os atendimentos e não foi possível mais os atendimentos presenciais com as crianças, nós tínhamos em torno de 18 a 20 crianças na lista de espera, esperando um horário de atendimento, porque era necessário que a gente encerrasse primeiro esses atendimentos para poder iniciar os próximos. Né? E, professora, em relação a essa questão da separação e mostrar como isso seria possível de ser feito na escola, eu acho que é algo que precisa ser reforçado. Existem alguns dados que nós identificamos que, por exemplo, as crianças com mais dificuldade de executar algum tipo de tarefa escolar, ela era excluída desse processo. Nós temos vários relatos dos alunos. Por exemplo, quando eles chegavam, era uma das primeiras coisas. Como foi essa semana na escola? E eles falavam, eu desenhei. Então, se eles enfrentavam dificuldade em matemática, a professora dava um desenho para esse aluno pintar. E aí eu fiquei pensando, se o jogo tivesse ali dentro, ele poderia jogar. E ele iria aprender a multiplicar, entendeu? Sem que necessariamente ele precisasse do algoritmo, que era aquilo que a professora queria, que ele lidasse com o algoritmo. E ela poderia planejar uma maneira efetiva de ajudá-lo, né, Léo? Olha, então, como isso tem que ser divulgado mesmo para poder acontecer, né? Quase que 90% de todos os materiais que a gente utilizou, eles podem ser construídos e eles são de domínio público. Eles podem ser feitos no papel. A professora precisaria de uma folha de sulfite ou de um rolo de fita adesiva. E isso seria suficiente para que ela construísse exatamente o mesmo jogo. Por isso, o cuidado em fotografá-los, para que elas possam ver e reproduzir esses jogos. É possível que isso seja utilizado na escola. O PROEPRE da professora Orly, ele me contribuiu muito nessa visão. Eu tenho que trabalhar com o que existe de mais sofisticado no que se refere à construção da inteligência, mas isso tem que ser possível. Eu tenho que tornar... Então você tem que escrever exatamente isso, que ficou lindo na sua consideração final. Pode deixar. Porque inspira todos os pesquisadores. Pode deixar, professora. Léo, tem mais alguma coisa para dizer? Não. Não? A senhora então, está eu queria dizer que eu estou satisfeita com as suas respostas e mais ainda satisfeita com o produto do seu trabalho, com o seu rigor de escrita. Eu posso estar enganada, mas pelo que eu me lembro, você é o primeiro da tua família a fazer faculdade, não é isso? Sim. Estava no seu memorial. E se você é o primeiro a fazer faculdade, você foi o primeiro da família a ser mestre em educação pela Unicamp, é isso? E você coloca no seu agradecimento à minha mãe Maria de Lourdes, ao meu pai Raimundo de Souza, em memória. Lembro-me de um dia, ainda criança, ter dito a eles que chegaria até aqui. Meu coração repleto de saudade acredita que eles estariam orgulhosos. Léo, eu tenho certeza eles estão muito orgulhosos e todos estamos muito orgulhosos da onde você chegou e com a qualidade com que você chegou. Você é uma pessoa que inspira todo mundo e seu trabalho está belíssimo. Eu, como integrante da banca, recomendo a publicação. Parabéns, Léo. Muito obrigado, professora. Agradecemos as palavras, mais uma vez, carinhosas da professora Thelma. Alô? Oi, Orly, quer falar alguma coisa? Hein, Orly? Não, eu pedi, como não estava funcionando nada aqui em casa, eu passei uma mensagem para a Thelma falar para o Léo. Você gostaria que lesse agora, Orly? Eu não sei qual é a melhor hora, já terminou. Não, nós vamos deliberar agora. Vou dar para você. Thelma? Oi? Oi, está comigo a carta. Assim que o Valério ele está colocando, se ele achar que assim que ele achar que é o momento, a gente lê
a carta. Tá Eu bom. leio a carta em seu nome, tá bom? Certo, por favor. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado por quem está participando efetivamente. Um beijo para você, muito O grande. trabalho do Léo é um tributo ao que vocês nos proporcionaram. O Valério disponibilizando uma vaga. Thelma, Jussara, o quanto contribuíram para que o trabalho ficasse melhor na qualificação e agora. Por outro lado, também a gente vê que a admiração pelo Leonardo e o trabalho que fez, de todo mundo que está por aí, é bastante grande, né? E, de fato, ele fez um trabalho que merece louvor. Tá bom? Então, parabéns e obrigada a todos vocês. Obrigado a você. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Léo, agora eu vou pedir para você desconectar-se. Perfeito, professor. E Já só conferir o seu telefone, deixa eu dar uma conferida. Aliás, a todos vocês têm que sair, todo mundo, e depois voltem para a gente poder, ou vá no YouTube para a gente poder depois mostrar o resultado. Professora Thelma, a senhora quer me mandar no WhatsApp o horário? Mano, então pode deixar. Eu tenho o telefone dele, Valéria, eu mando, eu aviso. Ah, é? Então tá. Tá bom? Perfeito. Eu aviso vocês todos também. Então vamos conversar. Então, vamos passar agora a carta que a professora Orli enviou. A professora Thelma vai fazer a leitura para você e para todos que estão assistindo. Perfeito. Passo a palavra para você, Thelma. Orgulho e alegria por você receber hoje o título de mestre em educação. Querido Léo, pela primeira vez em todos esses anos de trabalho, não estou presente no momento de dizer, investida das responsabilidades que me cabem, atribuo a você, meu aluno Leonardo Crevellaro, o título de mestre em educação. Sinto muito por isso, ao mesmo tempo em que meu coração transborda de alegria e orgulho por ter participado como co-orientadora do seu trabalho, que mais uma vez comprovou a eficácia da solicitação do meio no desenvolvimento das estruturas lógico-elementares das crianças com queixas e dificuldades na aprendizagem dos conteúdos escolares. Não fiz isso sozinha. Em primeiro lugar, o professor Valério Arantes disponibilizou uma de suas vagas para que seu trabalho fosse realizado. Sem a contribuição do professor Valério, não só nos cedeu uma de suas vagas, como também acompanhou a realização do trabalho do Léo, e isso muito contribuiu para que os argumentos muito convincentes contra a medicalização das crianças com dificuldades de aprendizagem. Professoras Thelma e Jussara participaram do seu exame de qualificação e as suas observações e sugestões contribuíram para melhorar ainda mais o seu trabalho. Sou muito grata a essas professoras. Durante seu programa de pós-graduação, você muito se esforçou para obter os conhecimentos necessários a fim de construir os alicerces que lhe permitissem fundamentar uma prática pedagógica para a educação infantil e ensino fundamental, inspirada no construtivismo piagetiano, que explica como a criança se desenvolve e aprende. Portanto, uma prática pedagógica fundamentada em conhecimentos científicos. A busca de novos conhecimentos é uma característica inerente à espécie humana, e você, querido Léo, foi atrás dos seus objetivos, matriculou-se no curso de ProEPRES e os conhecimentos adquiridos nesse curso surgiu a ideia de sua pesquisa de mestrado. Sei que teve de superar muitas dificuldades, mas você, mantendo sempre sua motivação elevada, conseguiu contorná-las. Você é um exemplo de esforço e uma prova de que, com determinação e entusiasmo, podemos atingir nossas metas de forma brilhante. Espero que seu futuro lhe continue sorrindo e eu possa estar ao seu lado
para ver você indo ainda mais longe. Deus abençoe você. Bom, na carta a professora Orli já garantiu ao Léo a aprovação no mestrado, né? Então já estamos mais do que cientes nesse momento de que o Léo, a partir de agora, é mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Obrigado. Bom, sem dúvida, esse momento ele é muito especial para mim, ele é muito especial para os meus amigos, para minha família, também para vocês, meus professores. É sempre bom poder saber que nós estamos no caminho correto e com pessoas que iluminam sempre o nosso caminho. A professora Orli, com certeza, nós temos muito caminho pela frente, muitos diálogos ainda para estabelecer e, próxima etapa, um doutorado. Muito bem. Queridos colegas, e agora, o que é que nós fazemos? Acho que a gente pode encerrar, se a professora Orli não tiver nada para dizer. Léo, falta aquele lanchinho. Lembra que você fez um lanche que alimentava 2 batalhões da Unicamp? Está prometido. Está prometido também um grande abraço na minha orientadora, professora. Estou com muita saudade de você. E eu agora, com muita saudade de vocês, e depois de ter passado por um mau pedaço, né, na minha cirurgia, mais uma vez, eu decidi que o céu pode esperar. Mais anos, Leonardo, e os outros que estão por aí, mais os Zé. E fique meu lugar guardado lá, mas esperando mais algum tempo. Ainda virão muitas festas, Orli. Tem que... Tomara. Vai esperar muito tempo, viu, Orli? Tomara. Muito obrigada por vocês estarem presentes. Eu acho que o trabalho do Léo é admirável e eu acho também que a continuidade que pretendemos dar a ele, ou que o Léo já pensou em dar a ele, vai ser assim uma contribuição muito grande para a psicologia, para a neurologia e para a educação. E quando se faz algo em educação fundamentado em outras ciências, nós temos certeza de estarmos no caminho certo, né, Léo? Estamos, professora. Daí o meu orgulho, daí a minha alegria. Tá? E também a alegria com todos esses que já defenderam seus mestrados, seus doutorados, como exemplo, Thelma Vinha, Jussara, Eliette e tantos outros que fizeram trabalhos maravilhosos. Parabéns a todos vocês. Eu sempre tive muita sorte com os alunos que resolveram, ou melhor, que eu também selecionei no exame, no processo seletivo para a pós-graduação. Tenho sido muito abençoada por isso. Você merece. E você, Valério, com toda a disponibilidade e ajuda que nos deu, também contribuiu para tudo isso, né? Se o Valério não tivesse nos ajudado, esse trabalho não sei se existiria. Que bom. Eu estaria até agora esperando a vez. Obrigada a todos. Estima melhor.
Melhoras. Beijo a todos. Saudade de vocês, Beijo, viu? pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Tchau, Valéria. Obrigada Tchau, pelo Eli. convite.